Olá a todos, me chamo Daniel, sou aluno do curso de Matemática da Unifespa e hoje eu vim dar um relato sobre a minha experiência com alunos com deficiência intelectual. Eu sou professor há 2 anos já em um acompanhamento escolar e aí durante a nossa disciplina de práticas pedagógicas a gente teve acesso a esse assunto, né, de alunos com deficiência, seja ela física ou, no nosso caso, a gente escolheu o tema da deficiência intelectual. Para explicar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouco sobre onde eu trabalho, como a gente trabalha e como a gente desenvolve esses alunos que têm essas dificuldades, é, no, dificuldades intelectuais. Então, lá no Alfa a gente recebe alunos que os pais estão tendo muita dificuldade com eles, ou seja, para ensinar, seja para colocar o aluno lá na linha, né? Porque os alunos estão tirando nota baixa, os filhos deles estão tirando nota baixa, eles não conseguem, não sabem mais bem o que fazer com as crianças, então eles mandam para a gente. Os alunos, a maioria, às vezes o que falta é um direcionamento de como eles devem estudar, de como estudar, e outra parte tem dificuldade ali, seja por uma questão de não ter uma base, seja por não ter um momento adequado de estudo ou não ter um auxílio adequado, certo? E aí a gente entra nessa parte de estar ajudando esse aluno. Aí, quando a gente começa com um aluno novo lá no Alfa, a gente passa uma semana observando esse aluno, vendo como ele interage com os colegas, como ele age com os professores, como ele faz a tarefa, como ele interage com todo o nosso espaço ali no Alfa. Muitos desses alunos só tem mesmo a dificuldade de não ter uma rotina de estudo e por isso apresenta tanta dificuldade. É isso que o Alfa traz para ele. Existe também outros alunos que realmente têm uma necessidade especial. Então eu vou dar o relato aqui de algum deles e como a gente conseguiu identificar o que foi feito para melhorar o ensino dessa criança. O primeiro exemplo que eu vou dar é de uma menina. Ela tinha por volta de 6, 7 anos quando entrou lá com a gente no Alfa. E ela era super hiperativa, não ficava quieta e ao mesmo tempo ela era muito. Ela não tinha muita amizade com os coleguinhas, não conseguia firmar amizade com os coleguinhas. Então o que a gente fez? Chamou a mãe para conversar, para ver se a mãe procurava uma ajuda de uma psicóloga, de alguém especializado para poder estar fazendo a análise, para que a gente pudesse realmente focar no que ela precisava. A mãe não entendeu, disse que a filha dela era normal e então ela não quis essa ajuda, falou que era para tratar a filha dela como qualquer outro aluno, mas no dia a dia isso não ocorria, porque ela era bem diferente, ela se comportava totalmente diferente das outras crianças da idade dela. E isso até atrapalhava as relações dela com os outros colegas, com os coleguinhas, que às vezes não entendiam isso. Então a gente, por conta própria, procurou uma psicóloga, não para analisar a criança, mas a gente contou qual era a situação em que a gente se encontrava, como a gente estava lidando e qual seria o melhor método para a gente estar aplicando com essa criança. Então ela falou com a gente se reuniu, estudou as possibilidades e aí a professora que fica diretamente com ela começou a aplicar diariamente e aí foi incentivando os coleguinhas. Aí chegou no ponto que hoje ela está enturmada com os colegas, todo mundo brinca com ela, ela também já desenvolve melhor. Ela chegou com a gente, ela não sabia ler, hoje em dia ela já sabe ler, escreve. Não escreve muito bem porque ela é agitada, né? Mas já tem a letra dela tá bem melhor. E dessa forma a gente consegue lidar com isso, porque a mãe não aceita, certo? Então a gente consegue lidar da nossa forma ali, mesmo que a mãe não queira aceitar. Porque se a mãe aceitasse, a mãe seria um suporte, poderia tá fazendo terapia e a criança poderia estar até mais desenvolvida
nesse aspecto, mas a mãe optou por não fazer isso. O nosso segundo exemplo é um aluno, ele já era um pouco mais velho, ele tinha 13 anos, e quando ele chegou pra gente, a mãe dele já tinha procurado identificar o que ele tinha. Era uma síndrome bem rara, eu não lembro agora de cabeça o nome da síndrome dele, eu também procurei lá, mas como ele deixou o reforço, a gente não tem mais acesso a essa documentação dele. Então a gente, durante o tempo que a gente estava lá, a mãe dele, como ela já sabia, ela já fazia terapia com ele, essas coisas, ela deixou claro pra gente e até incentivou a gente a procurar soluções para como tá incentivando ele a estudar, porque ele não, às vezes ele se perdia em alguns lapsos de ficar em transe, ele não entendia o que a gente falava, ele demorava para raciocinar, e aí a gente às vezes tinha essa dificuldade, às vezes ele precisava entregar a tarefa no dia, mas pelo fato de naquele dia ele não estar bem, ele não terminava. E outros dias que ele já estava super animado. Isso também atrapalhava a relação dele com os outros coleguinhas, que achavam ele estranho. Normal de criança, na adolescência, achar o coleguinha diferente. E aí a gente começou a trabalhar isso. A gente começou a trabalhar o diálogo dele com os outros colegas, de pedir ajuda, de incentivar. Até porque ele é muito inteligente, mas ele não consegue, às vezes ele não consegue se comunicar com o colega. Então a gente falava, às vezes um colega estava fazendo um exercício e eu sabia que ele tinha um conhecimento, então eu botava ele para mostrar para o coleguinha como é que fazia. E assim começar a criar determinados laços ali dentro da sala, para que ele se sentisse mais à vontade, para ele poder focar melhor nos seus estudos. Esse aluno acabou deixando o nosso acompanhamento pelo fato dele, ele teve ele começou ele estava numa fase de que ele queria ter aula com um professor na escola, e como a gente tem o nosso local de trabalho, né, aí ficou um pouco difícil, a gente não podia estar saindo da escola, então a mãe dele procurou a escola e ele foi ter aula na escola com o professor, porque ele, segundo ele não queria mais estar conosco lá no reforço, porque os outros colegas estavam tendo aula na escola e ele queria também. Por esse motivo ele deixou o nosso reforço, nosso acompanhamento. O nosso terceiro caso é uma aluna que ainda está com a gente, ela está no 6º ano e ela está com uma dificuldade de fazer as tarefas. Ela é da rede pública, certo? E a mãe dela já procurou ajuda, já lutou bastante para conseguir os tratamentos dela, os seus remédios, essas coisas. E hoje ela consegue enxergar, a escola imprime um material para ela no tamanho que ela consiga enxergar, mas ainda assim tem certas coisas que a gente ainda não tinha visto ainda e que não estava preparado. Por exemplo, ela enxerga, como ela não tem a visão boa, ela consegue enxergar apenas com algumas partes. Então tem vezes que ela olha pro lado para poder enxergar o texto. Aí outra parte é a questão do raciocínio. Às vezes você fala uma coisa para ela aqui próximo a ela e ela, mesmo a gente repetindo algumas vezes, ela não entende e ela não consegue raciocinar isso que a gente tá falando e tá explicando para ela. Então ela acaba por ficar um pouco confusa, não entender, e às vezes parece até que a gente está botando pressão nela. Então normalmente a gente deixa ela mais no canto, deixa ela fazer quietinha a tarefa dela. E aí a mãe passou pra gente os números da psicóloga dela e tudo, e a gente está trabalhando nisso em conjunto com a psicóloga para tentar trazer o melhor da nossa aluna. Bem, de dificuldade que a gente tem lá no Alfa, a maior delas é quando o pai não aceita, o pai não é participativo em relação a isso. A gente precisa do pai para fazer isso,
Por quê? As crianças, elas têm necessidade, mesmo aquelas que não têm uma deficiência intelectual, ela tem a necessidade do pai estar próximo, do pai tá com ela para ajudar. E isso acaba gerando alguns traumas quando o pai tenta suprir a parte emocional com outras coisas, com os bens materiais. A gente vê muito caso disso hoje. E o que é que a gente está conseguindo? Hoje a gente consegue incentivar o pai a participar mais ativamente da vida escolar do filho. Principalmente os pais que a gente consegue identificar que a criança tem alguma dificuldade, que ela tem alguma síndrome, algo do tipo. A gente pede para o pai encaminhar para a psicóloga e aí o pai vai se inteirar melhor sobre a situação do filho. Alguns não aceitam e essa é a principal dificuldade aí que a gente tem. Aí a gente também tem a questão do nosso auxílio, né? Que é a pessoa que está ali junto da gente analisando isso, quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente encontra um aluno que tem algumas características especiais, a gente leva para ele. E aí é difícil hoje a gente encontrar uma pessoa qualificada para isso. Nem todo mundo tem acesso hoje a isso. Até mesmo os pais, nem todos os professores, nem todas as escolas oferecem essa ajuda. E a gente tenta, da melhor forma possível, estar sempre pedindo para o pai, incentivando o pai a buscar uma ajuda especializada para que a criança desenvolva completamente, que ela consiga se desenvolver melhor do que apenas levá-la no reforço. E outra questão é os métodos eficazes, né? Porque não são todos os métodos que funcionam. Então, às vezes a busca é grande. Muitos alunos não se identificam com aquele método que o professor está usando e a gente tem que se adequar a isso. Não basta só apenas saber que o aluno tem tal transtorno, tal deficiência, tal déficit e não tá procurando uma forma de atendê-lo da melhor forma. E nem sempre o método que a gente vai utilizar vai dar certo. Então, sempre está estudando, sempre está correndo atrás de outra possibilidade ou outra maneira, é o que a gente faz, é isso que a gente tem que correr atrás. E já os nossos resultados são excelentes. A maioria dos alunos que entram lá e que tem a deficiência intelectual, ele consegue desenvolver com a nossa ajuda, pelo fato realmente da gente estar buscando métodos diferentes o tempo todo, incentivando o aluno, incentivando o pai a estar colaborando com a gente. Isso ajuda bastante. A gente mostra para o pai que realmente a criança está desenvolvendo, seja ao que tem dificuldade intelectual ou que não tem, a gente sempre tem que estar mostrando resultados. E é isso que é importante para a gente, tá fazendo a diferença na vida dessas crianças. Então hoje, como professor, eu me sinto bem dando aula para essas crianças, me sinto incentivado pelos pais, pela nossa equipe lá que sempre está buscando melhorar. E eu acho que essa matéria hoje, essa disciplina que a gente vê hoje é essencial para que novos professores consigam lidar em sala de aula com essas questões. Ele tem que saber como se portar em determinadas situações e às vezes o professor não consegue. Então é excelente a gente estar tendo uma matéria que busca aprimorar esse nosso conhecimento.